Graças a Deus, queridos, mais uma vez estamos aqui, terça-feira, o dia oficial das nossas células, e eu quero convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo, nos colocando em um momento de adoração, de glorificação do nome do Senhor Jesus. Então feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, eu quero te agradecer pela vida da tua igreja, por todos aqueles, Senhor, que têm acompanhado, que neste momento estão acompanhando, Senhor Jesus, esse culto, através, Senhor, desse vídeo, através, Senhor, dessas ferramentas, Pai, tecnológicas, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar adentrando, Pai, nos lares, Senhor, nas famílias, Pai, nas casas, Senhor, dos teus filhos, que o Senhor possa estar abençoando, Deus amado, tocando, Senhor, nossas vidas nesta hora, e fala, Senhor, conosco, de forma poderosa, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Convido, meu querido, você a abrir os seus lábios e louvar o Senhor Jesus comigo. Amém? Em meio às lutas permanecerei, até se um exército se levantar, eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Mesmo em dias de escuridão, não temerei, pois sei que vencerei. A esperança sempre irá surgir. Deus é maior a quem eu temerei. Em ti eu confiarei. Colocamos a nossa confiança, que assim possa estar afirmado o nosso coração, amém? Então quero convidar você nesta hora para abrir o seu coração, para que o seu coração possa ser agora uma terra fértil para receber a semente que é a palavra do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, com alegria que mais uma vez me direciono a vocês, e nesta hora para não apenas louvar o Senhor, mas também para comentarmos, meditarmos, nos alimentarmos da palavra do Senhor nesta hora, amém? Então eu gostaria de convidar você nessa terça-feira, nessa célula que está aí na sua casa, para que você possa abrir a sua Bíblia junto comigo e que possamos meditar agora na palavra do Senhor Jesus. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, o versículo 10 em diante, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Amém? Até aqui, gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse mais uma vez comigo, pedindo ao Senhor que ministrasse essa palavra em nossos corações.
Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, por esta hora, me colocando na tua presença, me colocando diante de ti, para que eu possa ser apenas uma ferramenta, um canal, para que eu possa ser apenas, Senhor Jesus, um instrumento nas tuas mãos, para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo, para abençoar os teus filhos, Pai, nesta hora. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ministrando essa palavra na minha vida, na vida dos teus filhos, Senhor Jesus, na tua igreja nesta hora, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Querido, eu gostaria de trazer essa palavra focando no versículo 13, que me chama muita atenção, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E eu quero falar sobre esse dia, o dia mau. Ainda estamos enfrentando dias maus, né? Uma situação, muitos foram acometidos com a doença, muitos, né, tiveram perdas, outros não, graças a Deus, né, muitos têm sido aí poupados, muitos aí podem gozar, né, de uma certa tranquilidade em questão de saúde, em questão financeira também, mas de modo geral, né, nós ainda estamos enfrentando essa situação. Porém, querido, isso digamos assim, é normal para o mundo a qual nós vivemos, o mundo pós-queda de Adão, o mundo que após Adão, né, foi imergido, entrou, né, o pecado ali, e o pecado vem trazendo todas essas mazelas, né? Então, não quero aqui ser profeta do caos, mas isso é apenas uma etapa que nós estamos vivendo, apenas uma etapa que nós estamos passando, porque o próprio Jesus já deixou bem claro, quando ele esteve aqui na terra, que nós passaríamos por aflições, né? Ele fala que no mundo teremos aflições. Por um lado, isso também pode nos remeter a trazer firmemente no nosso coração a esperança da vida eterna, a esperança que Ele mesmo plantou em nossos corações quando Ele falou que estava indo ao Pai, mas que retornaria para buscar os que eram seus, e para que onde Ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Então, por mais que nós estamos vivendo, né, todas essas crises, essas situações, e muitas outras que ainda virão sobre nossas vidas, né, seja a nível global ou a nível pessoal. Muitas vezes enfrentamos adversidades, enfrentamos dias maus a nível pessoal, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, quando muitas das vezes olhamos para nós mesmos e sonhamos e queremos conquistar algumas coisas e muitas vezes não conquistamos. Enfim, doenças, dificuldade financeira, enfim, nós, enquanto estamos nessa terra, estamos sujeitos a todas essas mazelas, de tal forma que todos os homens de Deus tiveram os seus momentos de dificuldade, tiveram os seus momentos de crise, e o próprio Jesus, sendo Deus, porém também sendo homem, ele passando por essa terra, andando por essa terra, ele passou por momentos de dificuldade, passou por momentos de fome, passou por momentos de tristeza, de perda de amigo, passou por momentos de fome, de tribulações. Só mencionar o fato de quando Jesus ele vai ali para o jardim do Getsêmani, e a partir dali ele entra na via dolorosa até chegar à cruz do Calvário. Ele não foi privado, enquanto homem, de passar por adversidades, de passar por situações difíceis. Porém, ele nos deixou firme uma palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então o Senhor nos motiva a ter bom ânimo, porque Ele fala: eu venci o mundo. Então, uma vez que nós conseguimos colocar a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza que nós iremos ser vencedores. E a palavra fala que nós somos mais que vencedores. A Bíblia fala que nós não somos vencedores, a Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores. Porém, o ser mais que vencedor
não nos isenta de passar por situações como Paulo passou, como Pedro passou, como Tiago passou, como Moisés passou, como Josué passou, Elias passou, como todos os homens de Deus, né, enfrentaram suas situações nessa terra. Bom, pontuando esse entendimento de que nesse mundo nós enfrentaremos, estaremos aí, como é que eu posso falar assim? A Bíblia fala que nós somos considerados como ovelhas para o matador, então nós estamos sujeitos, né, a todas essas situações. O que fazer então quando nos depararmos com situações mais complicadas? Porque nós passamos por altos e baixos. Hoje pode ser que você está numa situação confortável financeiramente, na sua família, de saúde, emocionalmente. Hoje pode ser que você esteja vivendo um momento de tranquilidade, bonança na sua vida, né? Mas a Bíblia fala aqui que nós precisamos estar preparados para poder resistir ao dia mau, para poder enfrentar. Como enfrentar quando esse dia chegar na nossa vida? Como enfrentar quando as adversidades baterem na nossa porta? Como nos comportar? Como agir em meio às circunstâncias adversas? Como agir? Então eu quero trazer aqui na palavra alguns princípios, algumas ferramentas que podem nos fazer estar firmes, assim como a palavra do Senhor nos diz aqui. A primeira coisa que eu quero mencionar é não murmurar. Vindo a adversidade, a situação, a calamidade, o dia mau, precisamos entender que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Tem até uma canção que fala: no controle está o meu Deus, tudo governa. Então Deus está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos entender que se Ele está no controle de todas as coisas, Ele está vendo a nossa situação, e a palavra do Senhor mesmo fala que Ele não nos dá ou não nos sobrevém sobre nós provação que nós não podemos suportar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é não murmurar. E nós temos o exemplo do povo de Israel quando sai do Egito, e ali há uma grande murmuração. O povo começa a ver a dificuldade, o povo deixa de pensar no grande livramento que eles tiveram, na liberdade que eles alcançaram através de Moisés, usado por Deus, e passam a olhar para trás, para o passado, para aquilo que eles tinham, e começam a olhar também para o presente, para a dificuldade. Então, queridos, muitas das vezes não é a circunstância que nós estamos passando, mas é como nós olhamos para essa circunstância, como nós enxergamos essa circunstância. O povo enxergou aquela circunstância como uma circunstância de perda. Eles perderam, eles tinham, né, a cebola, eles tinham o pepino, eles tinham, enfim, de certa forma ali um local, mas não era aquele local que Deus queria para o povo de Israel. Deus tinha a terra de Canaã, que já havia sido prometida. Porém, o povo, quando se depara com as adversidades, com as situações difíceis, com as águas amargas, com a falta de comida, o povo começa a murmurar. E por causa da murmuração do povo, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que por causa da murmuração, o povo pereceu no deserto. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é não olhar para a situação e murmurar da situação, e se lamentar, e se lastimar. Por que eu estou passando isso? Por que isso só acontece comigo? E como se o centro do universo, o centro do mundo fosse você. O universo está conspirando contra mim, as coisas, né, tudo está conspirando contra mim. E uma vez eu ouvi, não sei aonde, num vídeo, alguém falando assim: até parece que o universo vai deixar de funcionar do jeito que ele funciona, o sol vai deixar de funcionar do jeito que o sol funciona, do jeito que Deus propôs, a lua vai deixar de funcionar, de agir, todo o funcionamento do universo vai parar simplesmente para poder se voltar contra uma única pessoa, que comparado à imensidão do universo é uma poeira no meio, né, dessa vastidão aí
do nosso universo, né? Então eu acho que é ser muito grande ter um pensamento como esse, que o universo está conspirando contra a minha vida, está conspirando contra mim e tudo está dando errado. Não, querido, nós temos que parar de murmurar e começar a ver as oportunidades que a crise, a dificuldade, né, muitas vezes a dor, são momentos onde nós podemos, querido, crescer. Onde que ocorreram os maiores milagres, os milagres mais, assim, espantosos, mais, digamos assim, como é que eu posso falar, os milagres de grande impacto, de maior evidência, foi quando o povo precisou. O povo estava diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó estava atrás, não tinha o que fazer. Então Deus, ele teve que agir e abrir o Mar Vermelho. Onde foi que uma coluna de fogo se pôs sobre um povo, cerca de 3 milhões de pessoas, quando estava à noite para proteger do frio e uma nuvem de dia para proteger do calor? Foi no deserto, porque não havia outra solução. Então, quando não há nenhuma solução, esse é o momento em que nós podemos entender que Deus vai agir e que o milagre vai acontecer. Os momentos mais propícios, os momentos mais que atraem mais os milagres, são os momentos de maior dificuldade, são os momentos onde nós não temos para onde sair, porque aí nós sabemos que precisamos recorrer unicamente, exclusivamente de Deus. E são esses os momentos que Deus quer agir na minha vida, são esses os momentos que Deus quer agir na sua vida. Então, querido, Deus, ele nos forja na dificuldade. É na dificuldade. Nós somos forjados na dificuldade. Eu posso fazer aqui uma comparação com quem faz academia, quem quer ganhar massa muscular. Tem que fazer força, tem que pegar peso, tem que ficar desconfortável, tem que suar a camisa. A pessoa que não está satisfeita com o seu corpo tem que pagar o preço, tem que sacrificar, tem que fechar a boca, tem que deixar de comer, tem que organizar a sua alimentação. A pessoa que quer passar no concurso, a pessoa que quer passar numa faculdade, a pessoa que quer empreender, a pessoa que quer abrir uma empresa, tem que passar pelo teste do sacrifício, da prova, do desconforto. Precisa passar por esse momento. Então, queridos, os momentos ruins, quando se levantam para a nossa vida, são momentos onde Deus, ele quer nos forjar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender que precisamos agradecer ao Senhor, deixar de murmurar e ser agradecido. A palavra do Senhor fala: em tudo dai graças. Então precisamos ter um coração grato diante de Deus. E uma vez tendo o coração grato diante de Deus, saber entender e compreender que é um momento onde Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, onde Deus muitas vezes está permitindo a gente passar por uma situação difícil para provar a nossa fé, para lapidar a nossa fé, porque é lá, querido, que a gente vai entender mesmo que realmente nós precisamos recorrer a Deus. Quando tudo vai bem, muitas vezes nós até esquecemos de recorrer a Deus e até mesmo de ser agradecidos a Deus. Então nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite para que a gente possa se voltar para o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Então precisamos ser agradecidos, agradecer ao Senhor por todo momento, em todo o tempo, toda a situação. Deus, ele forja. Todos os homens que foram levantados por Deus passaram pelo deserto. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para casa. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Teve que passar pelo deserto. Moisés teve que passar pelo deserto. José teve que sair da casa também do pai, passou pelo deserto, foi para o Egito, né? Então Jesus, estava esquecendo de Jesus teve que ir para o deserto. Paulo, quando ele se converteu, ele não foi primeiramente ter com o apóstolo, não, ele ficou recluso, foi o deserto dele.
né? Até depois ele começar a pregar o Evangelho. Então, querido, Deus, Ele quer nos levar ao deserto para tratar a nossa vida, a nossa mente, tratar o nosso coração, tratar o nosso ser. Então, precisamos ter um coração agradecido. E quando temos um coração, querido, ter um coração agradecido, não tem como ter um coração agradecido e não ter fé. Quando empenhamos o nosso coração para entender e agradecer a Deus em todos os momentos, em todas as horas, e saber que Ele está atento, e saber que Ele vai agir no tempo certo, na hora certa, Ele vai operar, Ele vai mover, nós exercitamos a nossa fé, nós colocamos a nossa fé e dizemos: Deus, agora tudo contigo, né? Porque eu não tenho mais nenhuma solução, é o Senhor. Mas, querido, nós não precisamos chegar nesse momento. Deus quer que em todo tempo nós venhamos confiar no Senhor, em todo tempo nós possamos estar com a nossa fé firme nele. A palavra do Senhor fala que a vitória que vence o mundo, a arma que vence o mundo é a nossa fé. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, ele fala que o que vence o mundo é a nossa fé no Senhor, colocar a nossa esperança no Senhor, colocar a nossa vida no Senhor. E outra ferramenta que nós precisamos entender para vencer no dia mau, querido, é louvar, é glorificar. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas quando estavam na prisão. Foram aprisionados, antes tomaram uma surra, apanharam, foram lançados no cárcere. Por quê? Estavam fazendo alguma coisa errada? Não, estavam pregando a palavra, estavam pregando o Evangelho. E naquele momento de dor, naquele momento de cárcere que eles estavam, eles não deixaram de glorificar o Senhor, eles não deixaram de cantar ao Senhor. Eles estavam cantando, estavam louvando. E enquanto eles louvavam, enquanto eles cantavam, Deus agiu. Então, querido, não sei qual cárcere que está a sua vida, cárcere emocional, cárcere espiritual, não sei, mas eu sei que essa ferramenta, o louvor, a Bíblia fala que Deus, Ele habita em meio aos louvores. A Bíblia fala que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então, quando nós nos voltamos para o Senhor, em humildade, em amor, em sinceridade do nosso coração, Deus, Ele sobrevém sobre nós, queridos. Deus, Ele sobrevém sobre nós. E Davi, ele nos ensina a ter essa fé inabalável. Davi nos ensina a ter essa fé. Uma fé, não uma fé que vai nos isentar das adversidades, mas uma fé que, ao passar por uma situação, ao passar pelo vale da sombra da morte, o coração não vai ter temor, porque ele sabe que a vara e o cajado do Senhor é quem o consola, que Deus vai estar ali naquele momento. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Eu posso estar num momento de dificuldade, tribulação. Se o Senhor estiver comigo, eu estarei feliz. Eu posso estar no deserto, se o Senhor estiver comigo, eu estarei feliz, eu estarei seguro, eu estarei firme, eu estarei alicerçado. Porque eu não sou dependente das coisas materiais, não sou dependente das coisas físicas, não sou dependente das coisas desse mundo, mas sou dependente de Deus, das coisas espirituais. Nós precisamos, queridos, entender que somos dependentes das coisas espirituais. Por quê? Porque nós somos primeiramente espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Essa nossa vida aqui é transitória, passageira. Essa nossa vida aqui não é a vida verdadeira que Deus tem para nós. Então não podemos nos apegar, não olhar para esse tempo presente, mas olhar para o alto, focar na frente, naquilo que Deus tem para nós. Futuro, né, a nossa salvação, mas saber que também Deus vai nos dar a vitória enquanto nós estivermos aqui. Então precisamos, queridos, louvar, glorificar, bendizer ao Senhor. Na história de Israel vemos reis que venceram guerra simplesmente com o louvor. Josué, ao tocar a trombeta ali, depois de marchar ao redor de Jericó, aquela cidade veio ao chão, aquela dificuldade caiu por terra.
Então precisamos aprender, queridos, a louvar, agradecer ao Senhor, louvar colocar o nosso coração em louvor a Deus, não apenas um louvor de música, de canção, mas um louvor da nossa vida, um louvor da nossa alma, um louvor do nosso coração, um louvor dos nossos pensamentos, um louvor da gratidão, da certeza, da fé de que Jesus, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está ao nosso lado, e é Ele que nos garante a vitória, Ele que nos fortalece. Ele que nos fortalece. Então, querido, eu quero deixar apenas essas ferramentas. Ter cuidado com aquilo que nós falamos, para não murmurar. Ter um coração agradecido. Louvar ao Senhor, colocar a nossa fé em ação. Eu gosto muito quando eu falo sobre isso, momentos de dificuldades. Eu gosto muito do texto de Abacuque que nós cantamos aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegrarei, né? Tem um de Fernandinho que fala sobre faz, né, menção desse texto. Tem uma canção mais recente, né, Todavia me alegrarei, que também faz menção a esse texto, e nós temos que nos apegar, queridos, firmemente a esta palavra, né? Nós não podemos cantar por cantar, nós não podemos achar que a Bíblia é simplesmente um livro de motivação. Não, é um livro que fala sobre verdades, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é viva, é verdadeira. Então nós precisamos nos apoiar em fé. E, queridos, para concluir aquilo que nós precisamos, né, nesse próprio texto, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. Essa armadura não tem que ficar simplesmente na mente como algo que está decorado. Eu preciso ter o capacete, eu preciso ter a couraça da justiça, eu preciso estar calçado os pés, eu preciso da espada, e ficar isso só no imaginário. Não, isso aqui é algo que tem que ser prático. Essa armadura de Deus sobre nossa vida é algo prático. Olha só como Paulo fala aqui: estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então não adianta eu pensar, sirvo o Senhor, eu tenho a armadura de Deus, mas se eu não estou falando a verdade, eu não tenho a armadura de Deus. Então eu preciso me apoiar na verdade. Na verdade, para mim mesmo, para nós mesmos, porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós falamos que vamos fazer uma coisa, não faz. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, vou buscar mais. E muitas vezes não buscamos, não tomamos atitude. A couraça da justiça. Precisamos ser justos no nosso tratado, no nosso falar, no nosso agir, nos nossos negócios. Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Precisamos estar pronto para pregar a palavra para um amigo, para um vizinho, para uma pessoa que está no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Precisamos estar prontos para expor a palavra do Senhor. Já falei, o escudo é o que? A fé. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus, né? O capacete da salvação, a certeza de salvação, a certeza que é Cristo que nos salva, é Cristo que nos liberta, é Cristo que nos transforma, é Cristo que nos guia, é Cristo que nos capacita, é Cristo que nos governa, é Cristo que nos conduz, é Cristo que nos orienta, que nos ensina, que nos corrige, que nos liberta. Cristo é o centro da nossa vida. Precisamos entender isso, colocar Ele no centro da nossa vida. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então não adianta, se não estivermos falando a verdade, vivendo uma vida de justiça, estar pronto para pregar a palavra, viver em fé. Viver em fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Certeza de salvação, vida com Deus e a espada do Espírito, que é a palavra. Conhecimento na palavra, busca na palavra, alimentar-se da palavra, caminhar na palavra, viver a palavra. Se não tivermos também esses princípios sendo praticados, vividos na nossa vida, nós não vamos ter força para enfrentar os dias maus, nem viver aquelas ferramentas que eu já mencionei, nem viver, nem
podemos nos iludir de que essa armadura não vai estar em nós. Não é simplesmente orar: ô Senhor, me reveste agora com os lombos da verdade, me reveste agora com a couraça da justiça, eu coloco agora os pés da salvação. Sim, nós oramos isso, é bom, precisamos orar isso, mas isso não pode ficar só em oração, tem que estar na ação também, precisamos viver a verdade, a justiça, precisamos viver esses elementos que o apóstolo Paulo simplesmente compara, né? Aquele que tem esses elementos, ele comparou com a pessoa que tem esses elementos, é comparado a um soldado que está preparado com armaduras para vencer o mundo, para vencer o maligno, para vencer o dia mau. Amém? Então precisamos nos revestir dessas verdades sobre nossa vida e crer, confiar, buscar ao Senhor e saber que os maiores milagres vão acontecer na nossa vida no momento que precisa, né? Deus, ele não vai intervir se eu posso fazer, não vai. Agora, quando eu não posso fazer e recorro ao Senhor, Deus, ele faz. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por essa palavra, por esse momento, por essa hora. Quero abençoar os teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha nos revestir de força, que o Senhor venha nos revestir de ânimo, de coragem, que o Senhor venha nos revestir de fé, de ousadia, de autoridade, para que possamos, Senhor Jesus, vencer, para que possamos enfrentar, para que possamos vencer, Senhor Jesus, as adversidades que se interpõem em nossa caminhada. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Receba agora a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.